Bom, gente, boa tarde. Eu queria primeiramente agradecer aqui o convite e parabenizar a todos vocês, corretores de imóveis. Eu acho que, assim, complementando um pouco o que a Maria Laura falou, vocês têm um papel extremamente relevante, principalmente na questão da orientação, né, das pessoas quando são feitas as transações imobiliárias, né? Como a própria Maria Laura já disse, quando a gente simplesmente faz uma escritura e guarda essa escritura na gaveta, isso gera uma obrigação somente entre as duas partes, entre aquela que vendeu e aquela que comprou. Só que para o mundo, né, como a gente fala erga omnes, quer dizer, para todo o restante do planeta, essa obrigação não existe. Essa obrigação só passa a existir, você só passa a ser efetivamente o proprietário quando você tem o registro, né, quando você tem a matrícula junto ao cartório de registro de imóveis. E mais, né? Se você tem o azar de pegar um estelionatário, né, que vende um imóvel para um, para outro, para outro, para outro, vai ser proprietário quem? Quem registrar primeiro, né? Então, eu acho assim, é muito importante esse papel, né, que vocês têm em relação a todas essas transações para orientação dos seus clientes. Meu convite aqui é para a gente pensar um pouquinho sobre a questão de habitação, já que vocês, né, são os realizadores do sonho da casa própria, já está falando lá no hino, né? Então, tá. Primeiro, acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre a diferença do que é uma política pública e do que é um programa de governo, né? Infelizmente, a habitação, e aí eu estou falando em todos os níveis, o nível municipal, estadual e o nível federal, a gente tem muitos programas de governo. A gente não tem uma política pública efetivada de habitação. Ah, André, e qual que é a diferença entre uma coisa e outra? A diferença é muito grande. Política é uma coisa perene, que ela vai e ultrapassa um governo para outro. Os programas, eles são transitórios, eles acabam de acordo aí com o vai e vem dos governos, né, em todos os sentidos. Então, assim, a gente já teve vários programas habitacionais, né? A gente teve o Sistema Financeiro de Habitação, o BNH, o PAC, o programa Minha Casa Minha Vida. Agora, sim, durante um certo período, a gente viu que se iniciou a construção de uma política habitacional. Se criou um Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Esse sistema dizia assim, olha, só pega recurso do sistema os municípios que também se integrarem a esse sistema, os municípios que criarem os seus fundos municipais de habitação, que vão ser geridos através de um conselho gestor, enfim, quem fizer uma política local de habitação, havia uma série de exigências, tinha que ter um plano diretor, você tem uma estrutura, né, que dava embasamento para essa política. Infelizmente, tudo isso, esse trabalho que foi feito, isso foi mais ou menos no ano de 2008, 2009, 2010, acabou sendo assim levado um pouco ao chão com o PAC, né? O PAC surge como assim um grande programa de governo para levar a infraestrutura, né, e levar a habitação. E também, convenhamos, né, eu estou aqui como técnica, não estou como política, mas era assim, era também um programa de governo do Lula para eleger a Dilma. A Dilma era a mãe do PAC. Né? Então, isso foi levado, e toda aquela construção que a gente tinha de uma política acabou indo para o lixo para ser assambarcado pelo PAC e depois pelo programa Minha Casa Minha Vida. Né? Então, assim, para quem não é da área pública, qual que é a diferença de você ter um fundo ou você não ter um fundo? Um fundo municipal, um fundo estadual. Quando política, a gente só se desenvolve com dinheiro, não tem como, tem que ter recurso. Tudo na vida a gente precisa de dinheiro para fazer, né? Quando você aloca um recurso dentro de uma secretaria, aquele recurso ele pode ser retirado, né? Agora, editamos um decreto de contingenciamento de despesas. Então, você reduz as despesas. Quando você tem um recurso alocado num fundo, esse dinheiro não é contingenciado, porque esse dinheiro está no fundo, esse dinheiro é imexível, como se dizia antigamente. E passa de um exercício financeiro para outro. Então, o que acontece? Com qualquer dotação financeira, terminou 31 de dezembro, inicia um novo exercício financeiro, todas essas dotações zeram. O fundo não. O fundo ele vai acumulando.
Tá? Então, daí a importância da existência desses fundos. Né? Então, Cubatão tem um fundo municipal de habitação, a gente alterou recentemente, foi agora há um mês, a estrutura do fundo e do conselho para se adequar à nova legislação, e a gente está novamente tentando fazer a tentativa é horrível, de efetivar uma real política de habitação. Mas, assim, está um pouco difícil, né? É engraçado que a gente, quando vê assim nas eleições, nas últimas eleições presidenciais, você pergunta para qualquer brasileiro assim, o que é importante, né, na campanha, enfim. Todo mundo fala assim, educação, saúde, segurança e emprego. Né? Que a maioria das pessoas falam. É engraçado, eu não vejo habitação. Né? E habitação é o básico. Você tem que ter um teto para morar, para poder se desenvolver. Não é? Você não pode falar de saúde pública para uma pessoa que mora assim o mínimo, sem ter água potável, sem ter esgoto. Não dá para falar de saúde, não dá para falar de educação, né, quando a pessoa mora em condição subhumana. O desenvolvimento dessa criança não vai ser igual. Né? Então, assim, a habitação está dentro de todo esse escopo. É difícil, e a gente sabe, a gente que trabalha com área irregular, o preconceito que as pessoas que moram nas favelas sofrem, porque não tem endereço, porque não tem CEP, porque são dessas áreas irregulares. Enfim, tudo isso está dentro do escopo da habitação. Mas, infelizmente, nessa campanha, como em várias outras, estou falando dessa última campanha presidencial, a habitação, em momento algum, foi falado. E aí, depois, o Ministério das Cidades também foi extinto, né? A habitação foi para um guarda-chuva lá do MDR, e até agora a gente efetivamente, nós somos uma política pública, um setor de uma política pública. Nós estamos esperando uma nova modelagem, né, dessa política pública para a gente saber o que a gente vai trabalhar, que recursos que a gente vai poder pleitear junto ao governo federal, junto ao governo estadual. Bom, vamos lá. Bom, é aquilo que eu estava falando. A moradia é um direito social, um direito constitucional. Mas engraçado que, quando foi a Constituição de 88, não colocava moradia, não. Foi através de uma PEC. E essa PEC só colocou a moradia no ano 2000. Para vocês verem como, apesar de ser um assunto tão importante, né, as pessoas têm pouco significado sobre a questão da habitação. Muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje em dia, principalmente em relação à irregularidade, se decorre da falta de... Brasileiro não é afeito a planejar, né? Isso é um grande problema que a gente tem. Então, a urbanização que foi feita no país, né, fez com que a gente, ao longo do tempo, se concentrasse muito, né, a nossa população dentro das áreas urbanizadas, sem que houvesse um planejamento das cidades para isso. Né? Como a própria Laura falou, Cubatão atraiu um contingente imenso de trabalhadores. Só que essas pessoas esquecem, né, os trabalhadores, eles não somem às 5 horas da tarde e reaparecem magicamente às 8 horas da manhã. As pessoas precisam de um lugar para comer, para dormir, para viverem. Né? E aí... a questão da irregularidade, a gente sempre fala assim, eu acho que assim, cubatense tem um certo problema de achar que tudo de ruim só acontece em Cubatão. Não é bem assim, não. Né? Quando, às vezes, a gente vai para fora do país, a gente percebe assim, existem coisas maravilhosas nos outros países, mas existem coisas que no Brasil é melhor. Então, a gente começa a perceber que, assim, nos outros países existem coisas melhores e coisas piores que no nosso. E em Cubatão é a mesma coisa. Né? Nas outras cidades existem coisas melhores e existem coisas piores. Tá? A irregularidade é um problema local, regional, nacional. Todas as regiões metropolitanas sofrem com o problema da irregularidade. Né? A região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Recife, e, principalmente, é um problema de quem? De país desenvolvido, né? Subdesenvolvido. O país desenvolvido já resolveu o seu problema de irregularidade. Por isso que é tão importante para a gente, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito local, a gente resolver isso, porque isso gera, efetivamente, desenvolvimento econômico. Tá? Bom,
Aí, falando um pouquinho sobre aquilo, eu falei para a Laura, parece que a gente combinou, a gente nem se falou nada, né? Mas, assim, realmente, a gente tem um problema aqui em relação ao nosso território, né? Nós temos 3% somente do nosso território que pode ser utilizado para área urbana. Isso é 2010. Agora, com a ocupação dos bolsões, a gente diminuiu esse percentual. Tá? Então, uma das soluções foi apontada pela Laura, que é a questão da verticalização. A gente tem que começar a parar de pensar numa cidade horizontalizada. Eu sei que morar em casa é legal, é bonito, é bacana, todo mundo quer, mas não dá. Não tem mais espaço. As outras cidades, como Sanja, elas já se verticalizaram. Então, a gente tem que começar, enquanto poder público, enquanto sociedade civil, a pensar na questão da verticalização. Bom, quais os problemas que a gente enfrenta na questão da regularização? Eu costumo dizer assim, ó, quem faz regularização fundiária em Cubatão, faz regularização fundiária em qualquer lugar do mundo que está do planeta. Porque, assim, aqui, eu vou te dizer, é um case, né? É um case de regularização fundiária, porque tudo que pode atrapalhar acontece em Cubatão. Tá? Então, nós temos áreas da União, como a própria Laura falou, muita área de preservação ambiental. Olha aqui, ó, 64% da nossa área territorial. Não bastasse só isso, a gente tem 4 rodovias que cortam a cidade. Eu botei aqui os rios principais, porque a gente tem um monte de rio que corta a cidade. 2 ferrovias e 3 linhas de transmissão. Todo mundo sabe, isso aqui interfere na questão de regularização fundiária. A nossa sorte, enquanto município, é que nós temos uma excelente cartorária, que é a Maria Laura, e que, então, assim, que a gente consegue, né, alguma coisa em relação à regularização. Não porque ela facilite qualquer coisa, não, mas é porque ela efetivamente segue a lei. Né? Ao contrário de alguns cartorários em outras cidades que inventam coisa que não está na lei. Ela simplesmente exige o que está na lei. O que isso, para nós, é um grande avanço. Bom, aí a gente está falando da questão da falta de territórios. Tá? Uma das coisas que o poder público pode fazer para ajudar nessa questão dos vazios urbanos é a gente dedicar no plano diretor, que o plano diretor é aquele plano que faz assim, ó, nós vamos enxergar a cidade como um todo e vamos direcionar a cidade para o que nós queremos. Hoje nós temos uma forte área industrial, mas a gente quer desenvolver o turismo, então a gente vai começar a trabalhar o zoneamento da cidade em busca daquele futuro que a gente quer. Né? Então, assim, na nova proposta do plano diretor, a gente está trabalhando com zonas de expansão urbana para habitação. Não só para habitação de interesse social, como também para habitação de uma forma geral. Então, assim, o novo modelo de plano diretor está trabalhando... Agora, eu que tenho que modular a voz, né, porque eu estava gritando. O novo modelo de plano diretor, né, ele está trabalhando no sentido da expansão urbana destinada para a habitação. Então, isso é algo que o poder público pode fazer para ajudar a sociedade civil. Aí a gente está falando, a Mariela, a gente está falando de alguns instrumentos, porque, assim, uma parte, eu acho que compete ao poder público e tem uma parte que compete à sociedade civil. Enquanto poder público, a gente tem vários instrumentos que a gente pode utilizar que estão aqui no Estatuto das Cidades, né, na Lei 10.257 de 2001. Entre eles, a gente está o plano diretor, o parcelamento e uso ocupação do solo, né? A gente tem o EIF, que é o estudo de impacto de vizinhança. Enfim, a gente tem vários instrumentos jurídicos hoje elencados. Essa legislação, como a Maria Laura falou, ela vem evoluindo, né, ao longo do tempo. Então, para que a gente consiga expandir e poder se regularizar. Então, esses são instrumentos que podem ser utilizados pelo poder público para a gente poder expandir a questão habitacional. Graças a Deus, não fui eu que falei isso, Maria Laura falou assim, o poder público tem feito bastante coisa em relação à regularização fundiária. Bom, tá vendo que nem paguei ela para falar isso, gente, eu juro. Né? Mas a gente, efetivamente, tem realmente feito muitas ações. Então, por exemplo, aí é uma questão de prioridades. Tá?
como ela mesmo disse, regularização fundiária não é fácil. Se fosse fácil, a gente não ia ter áreas com 30, 35 anos, 40 anos sem registrar. Alguém já tinha feito. Então, exige um trabalho técnico, muito grande, de levantamento topográfico, de georreferenciamento, trabalho de engenheiro, trabalho de arquiteto, trabalho de advogado. Exige uma equipe multidisciplinar para que ele seja efetuado, e demora tempo. Então, assim, nós iniciamos trabalhando os projetos que foram feitos pelo município. Porque eu acho um absurdo, uma vergonha. O próprio município institui um projeto habitacional e depois ele não regulariza. Então, a gente tem que primeiro fazer a nossa lição de casa. Então, essas áreas que são da União, por exemplo, aqui, Ponte Nova e Ilha Caraguatá, são áreas que pertencem à União, só que são áreas de loteamento particular. Agora, áreas da União em que há projetos habitacionais, por exemplo, Jardim Real Bolsão 9 já está regularizado. Já entregamos os títulos para as famílias, todo mundo está lindo, maravilhoso e feliz. Jardim Nova República, Maria Laura, semana que vem. Se prepara. São muitos lotes, mais de 1.200 lotes. Então, já repassamos para o município e agora vamos dar entrada no cartório na semana que vem. O Inhapinhon, São Benedito, São Pedro, São José, essas áreas já foram repassadas para o município. E aí, depois que a gente finalizar Vila São José, Parte Nova e Jardim Nova República, a gente pretende atacar esses 3 projetos. Vila Natal, Caminho 2 e Costa Muniz, nós estamos no processo junto à União para a abertura da matrícula, porque primeiro eu tenho que abrir a matrícula da área. Essa área hoje não existe. A matrícula é a certidão de nascimento. Então, é como se, por exemplo, o senhor existe, o senhor está aqui, o senhor existe, mas o senhor não tem documento nenhum, o senhor não tem uma certidão de nascimento, um RG, não tem nada. Então, nós temos que fazer essa primeira abertura da matrícula mãe para passar para o município, para a gente poder repassar para os titulares. Então, nós estamos nesse processo. Aí, o que acontece aqui com os projetos estaduais? O Mário Covas, o João Paulo II, que é o Bolsão 7, Vila Harmonia, Imigrantes e Parque dos Sonhos, são projetos estaduais que estão em áreas da União. Graças a Deus, agora, a gente conseguiu, como ela falou, às vezes é um esforço que vai dos 3 entes da federação, União, Estado e município. Essas áreas foi feito o contrato, foi repassado para o Estado. Provavelmente eles já devem estar, mas eles devem estar entrando com o pedido do repasse dessas áreas. E aí, os bairros Cota, Conjunto São Judas Tadeu e São Francisco. Então, esses aqui e mais esses aqui, nós estamos firmando convênio, já firmamos na parte dos bairros Cota, junto ao Cidade Legal e à CDHU, para fazer a regularização, em parceria do governo do Estado com o município. Por quê? Porque hoje, pela nova legislação, a 13465, é o município que expede a CRF, a Certidão de Regularização Fundiária, que é o título hábil para você levar a cartório para registrar o loteamento ou o conjunto habitacional. Isso hoje é uma competência do município. O que não quer dizer, como a própria Maria Laura colocou, que não tenha que haver, ou que não possa haver participação dos particulares nessa questão. Pode e muito. A gente vai falar aqui também, principalmente da questão da Ilha Caraguatá e da Ponte Nova. São loteamentos executados por particulares. Então, a própria Maria Laura colocou, por que não a gente fazer uma parceria? Isso é uma coisa que a gente tem pensado, ou com a associação, enfim, ou com a comunidade, porque, assim, nós precisamos de elementos técnicos para fazer a regularização fundiária. Então, podemos fazer essa parceria para que a gente faça uma orientação técnica da comunidade ou da sociedade para que leve, a fim de que elas consigam alcançar a CRF e a gente levar a registro isso daí. O problema é que é muito trabalho para pouca mão. A gente tem muito pouco técnico, e regularização fundiária é algo que realmente poucas pessoas assim entendem. Bom, aí vamos falar um pouquinho desses novos marcos legais de regularização fundiária. Então, a gente tem a Lei 13465,
que foi já citada aqui. Essa lei é regulamentada em nível nacional por esse decreto, o 93/10/18, que já teve uma alteração. E aqui no Estado de São Paulo, há um provimento da Corregedoria Geral de Justiça, o provimento 51, que é mais ou menos... os provimentos do Tribunal de Justiça são mais ou menos uns manuais, né, orientações para o cartório de como proceder. Né? Então, a gente tem essa normativa legal, que, assim, como foi dito pela Maria Laura, simplificou muito o processo. Hoje a gente tem um processo muito mais simplificado, e agora a gente tem pensado um pouco nessas questões do habite-se, né, que, pela nova legislação, se tornou desnecessário. E aí a gente também não pode regularizar qualquer coisa, porque a gente tem que regularizar alguma coisa no mínimo padrão de habitabilidade, de salubridade, de segurança. Né? Então, não adianta também regularizar uma casa que não tem janela, né? Que não tem ventilação, não tem iluminação. A gente tem que ter alguns padrões mínimos, e isso a gente tem conversado com a Secretaria de Obras, que é responsável pela aprovação, para a gente fazer um novo parâmetro de aprovação para essas áreas de regularização fundiária. Então, aqui a gente fala do conceito de regularização, que a regularização não é só título, né, é um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais, para que a gente consiga garantir a moradia digna. E, nossa, errei aqui. Então, e falando sobre a construção de novos projetos habitacionais, do que a gente tem trabalhado na prefeitura. Né? Então, a gente tem um corte que é assim, a habitação de interesse social, que é a habitação da baixa renda. Essa não tem jeito, gente, tem que ser feita com subsídio do poder público. Né? E aí a gente trabalhar com parcerias com a iniciativa privada para a habitação da população em geral. E eu acho que, assim, infelizmente, a gente sofre muito no município da questão da lei da oferta e a procura. Né? Existe um processo, às vezes, que a gente chama, olha, é uma coisa bonita, gentrificação. Tá? O que é o processo de gentrificação? É quando você faz alguma coisa para uma população de baixa renda, mas aí aquela coisa fica legal, e aí o que acontece? Por não haver oferta para a população de classe média, ela vai lá, compra e expulsa. Né? Isso aconteceu, não acontece só no Brasil, não. Isso aconteceu no Harlem, em Nova York. Né? A gente tem... Uma das questões, por exemplo, que a gente começa a pensar é assim, Vila Esperança, ela é lindíssima, né? Porque é uma área de mangue, a gente tem um visual maravilhoso lá no fundo, não é? Então, se a gente fizer uma coisa legal lá na Vila Esperança, será que não vai haver esse processo? Né? Porque, assim, uma das críticas que se tem a essa nova legislação é você poder regularizar coisa, principalmente em área de meio ambiente, e quando tudo se torna regular, tem um ganho financeiro. Um imóvel que vale 100, um imóvel regularizado, ele vai valer 150. Não é? Então, aí você está regularizando algo que depois é legal, é bonito, aí a classe alta vai lá e expulsa aquela outra população. Então, a gente tem projetos habitacionais. A área contígua ao CSU é aquelas torres, as 4 torres, 216 unidades habitacionais, que serão entregues agora em setembro. Né? Eu falo área contígua ao CSU, porque todo mundo fala, lá na área do CSU. Não, a área do CSU é uma área da prefeitura, não tem nada a ver com aqueles prédios. Mas, na área do CSU, está previsto um projeto habitacional para Vila Noel e outras demandas. Está em fase de projeto, há uma perspectiva de 440 unidades habitacionais para aquela área. Na Ilha Caraguatá, a construção, que é da CDHU, ali há uma previsão inicial de 700 unidades, mas a gente tem conversado com o governo do Estado para verticalizar e, com isso, ampliar a oferta de unidades habitacionais para atender pilões. E próximo ao conjunto Afonso Schmidt, para Mantiqueira, né, 150 unidades habitacionais. E a Vila Esperança, primeira etapa, são 800 novas unidades habitacionais.
E aí, como a gente estava falando da questão para a população que não é baixa renda, né? Então, a gente tem trabalhado com uma construtora em relação à área da Ilha Tatu, que ali há uma previsão de aí 1.700 unidades habitacionais para aquela área, está em processo de unificação das matrículas de licenciamento ambiental, na Vila Bandeirantes, né, na área dos Peralta, e também no edifício Castro, a utilização da parte de cima, que já são apartamentos, né, para moradia, mas aí num projeto mais voltado também para os servidores. Né? Isso aqui, a gente está trabalhando parceria para o Minha Casa Minha Vida, não mais faixa 1, porque praticamente faixa 1 morreu. Minha Casa Minha Vida, agora é faixa 1,5, 2, numa parceria entre município e as construtoras, né? Que é, hoje, a nova política habitacional que está se desenhando por aí. É assim, a gente tem que lembrar que um projeto habitacional ele não se faz da noite para o dia. Ele precisa de inúmeros licenciamentos, né? Desde a aprovação na prefeitura, nos órgãos estaduais, licenciamento ambiental, desde cartório. Então, assim, as pessoas falam assim, mas fala, e não sai. As pessoas veem a obra, né? Mas, assim, não sabe quanto que a gente trabalhou até chegar naquela obra. Quando a obra começa, a gente já está cansado daquele projeto, já não quer nem mais saber dele. Enfim, eu só quis assim, trazer um panorama sobre a questão habitacional no nosso município e, mais uma vez, chamar vocês, eu acho que vocês são uma classe extremamente importante, né, para que essa parceria aconteça, né, tanto na questão da regularização fundiária, quanto na questão da construção de novas unidades habitacionais. Gostaria de lembrar sempre que assim, a Secretaria de Habitação está de portas abertas, tanto para a comunidade quanto para vocês. A gente tem um atendimento, segunda, quartas e sextas-feiras, para esclarecimento de dúvidas. E se houver, né, qualquer, inclusive para as próprias construtoras, né, a gente pode atuar como parceiro, porque o desenvolvimento econômico e a geração de emprego que advém da construção civil, para nós, é extremamente importante. Aliás, está sendo o grande debate da questão do saque do fundo de garantia, porque, né, o governo falou, vai todo mundo sacar o fundo de garantia. As construtoras ficaram em polvorosa, porque o fundo de garantia, né, é o financiador de habitação e de infraestrutura pelo país inteiro. As construtoras já não estão recebendo Minha Casa Minha Vida, imagina se todo mundo saca o fundo de garantia. Aí que chegou nessa decisão aí de consenso de só sacar R$500 para não acabar efetivamente com a questão da construção habitacional. Porque aí o pessoal saca os R$500, fica com dinheiro no bolso, mas se as construtoras falirem e acabarem dos projetos, não tem emprego, a construção civil é uma grande geradora de emprego, enfim, a gente acaba cobrindo um santo e descobrindo o outro. Então, enfim, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco sobre habitação e vou sempre que puder, né, a gente poder, aos poucos, ir construindo um pouco esses conceitos e sempre me coloco à disposição para vocês no que vocês precisarem. IPTU já não é uma coisa que seja ligada à habitação, é na Secretaria de Finanças, né, e aí exige uma mudança legislativa, porque o IPTU ele é baseado num Código Tributário Nacional, que tem uma alíquota, enfim, que tem uma planta genérica de valores. É uma questão de uma mudança legislativa em relação a essa questão do IPTU. Né? Então, eu acho que aí, se for o caso, vocês, através do CRES e tal, devem se... Pois não, Pedro. Boa tarde para todos. Só aproveitando essa pergunta, a gente está trabalhando junto com a Secretaria de Finanças, numa proposta de quem vendeu o terreno vazio para alguém que vai fazer alguma coisa, vai construir, ele vai ter uma isenção de diversos impostos para poder efetivar a utilização. O que a gente não quer é que o terreno seja vendido e continue vazio por muito tempo.
Então, já está em discussão e deve ser apresentado ainda esse ano, encaminhado para a Câmara, uma proposta que promove diversos tipos de incentivos para que os terrenos vazios, que têm IPTU alto, mas que forem ser utilizados para um novo projeto, eles tenham uma série de reduções e até, em alguns casos, de não pagamento do imposto durante a implantação do empreendimento, porque isso vai ser bom para o município. Isso é só um anexo aí nessa resposta. Depois eu vou falar mais algumas coisas sobre outras questões. Só, desculpa interromper, mas eu quis aproveitar para responder e já fazer uma inserção no projeto que a gente está desenvolvendo para incentivar e promover atividade, principalmente da construção civil, que é o maior interesse do grupo que está aqui reunido, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Obrigado, desculpa.